Por que as filhas de Ló se deitaram com seu próprio pai? Imagine um cenário permeado por malevolência e decadência, onde os humanos anseiam por estabelecer conexões com seres angelicais. Filhas acabam concebendo filhos de seus próprios pais. Hoje, vamos mergulhar na narrativa de Ló, um homem cujas decisões o colocaram no epicentro de eventos extraordinários. Prepare-se para testemunhar o julgamento e a ira divina que culminarão na aniquilação de uma civilização. As primeiras informações de Ló são registradas no livro de Gênesis, a partir do capítulo 11. A história de Ló, uma figura bíblica, começa com incertezas sobre a origem e o significado de seu nome. Alguns estudiosos sugerem que isso pode representar a ideia de um véu cobridor, indicando assim uma referência à importância de se apresentar bem diante dos outros. De acordo com a Bíblia, após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou para Harã, acompanhado por seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão partiu de Harã após a morte de Terá, Ló o seguiu até Canaã. Durante um período de grande fome em Canaã, Ló e Abraão desceram ao Egito e se estabeleceram lá. No entanto, após serem enganados, o faraó do Egito expulsou Abraão e Sarai, fazendo com que Ló retornasse com eles para Canaã. Durante esse tempo, tanto Abraão quanto Ló prosperaram significativamente. Seus rebanhos cresceram a ponto de a região não poder mais acomodar ambos, levando a disputas entre seus pastores. O contraste entre Abraão e Ló na narrativa bíblica é evidenciado principalmente pelas escolhas fundamentais que eles fazem diante das oportunidades e desafios apresentados em suas jornadas. Abraão é caracterizado por sua obediência e confiança nas promessas de Deus, refletido em como ele conduz sua vida. Sua fé orienta suas escolhas, tornando-se um notável exemplo de alguém que coloca a vontade divina acima dos interesses terrenos. É essencial lembrar o episódio dos 3 visitantes misteriosos em Mamre. Um dia, Abraão está sentado na entrada de sua tenda sob os carvalhos de Mamre, quando de repente percebe a presença de 3 homens diante dele. A intensidade do relato sugere que esses visitantes possuem uma natureza extraordinária, pois Abraão rapidamente se prostra em reverência diante deles. Nesse momento, ele demonstra uma hospitalidade notável, convidando-os a ficar e descansar, enquanto oferece água para lavarem os pés e comida para restaurarem suas forças. Durante esse encontro, Abraão e Sara recebem notícias surpreendentes e transformadoras. Um dos visitantes revela que no mesmo período do ano seguinte, Sara, embora já idosa, teria um filho. Esta promessa divina alinha-se com a anterior, na qual Deus havia assegurado a Abraão uma descendência numerosa, comparável às estrelas no céu. A história da visita em Mamre não só destaca a hospitalidade exemplar de Abraão, mas também revela a natureza íntima e pessoal do relacionamento entre Deus e seu servo fiel. Por outro lado, Ló parecia estar cada vez mais influenciado pelas tentações do mundo material e atraído por oportunidades aparentemente prósperas. Por essas razões, Abraão e Ló decidiram se separar. Na hora da separação, Abraão generosamente permitiu que Ló escolhesse primeiro a terra que ocuparia. A decisão de Abraão de se separar de Ló, buscando preservar a harmonia e evitar conflitos, enfatiza a maturidade espiritual desse patriarca que valoriza a paz e a comunhão com Deus acima das disputas materiais. Ló escolheu as exuberantes planícies do Jordão em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma. Ele foi atraído pela beleza e fertilidade da região, permitindo-se ser influenciado por considerações puramente materiais. Esta decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, destaca a vulnerabilidade de Ló aos atrativos do mundo em contraste com a firmeza espiritual de Abraão.
Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma, onde rapidamente se envolveu em assuntos locais e parece ter alcançado uma posição social proeminente. No entanto, a Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos, uma situação que perturbava profundamente Ló. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro descreve o sofrimento constante de Ló, testemunhando o mal que assolava a cidade onde residia. Enquanto Ló estava em Sodoma, ocorreu uma batalha na qual os reis da Mesopotâmia derrotaram as cidades de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Nesse conflito, todos os pertences de Sodoma foram saqueados, e muitos habitantes, incluindo Ló, foram capturados. Ao tomar conhecimento do incidente, Abraão organizou uma força de resgate que, em uma batalha noturna, derrotou o exército inimigo e recuperou os pertences de Ló. Foi durante esse episódio que Abraão encontrou Melquisedeque. Apesar da guerra envolvendo Sodoma, Ló escolheu não deixar a cidade, e sua história continua sendo narrada na Bíblia. A narrativa continua com a visitação de anjos a Sodoma, uma cidade imersa em caos e perversão. A presença divina na cidade corrupta destaca a preocupação de Deus pelos seres humanos. A maldade se alinha com a mensagem de Jeremias 23, verso 4, enfatizando a atenção de Deus ao clamor resultante da injustiça. Essa situação ressoa com a mensagem bíblica de que Deus é vigilante e disposto a agir diante do mal. O Senhor declara sua intenção de investigar os pecados de Sodoma, revelando sua justiça e rejeição à iniquidade. No entanto, diante de tal decepção, Deus decide destruir a cidade. A narrativa destaca a depravação dos habitantes de Sodoma, evidente na maneira como receberam os anjos do Senhor. O comportamento pecaminoso dos homens da cidade, desejando ter relações com os anjos, foi uma das principais razões para a destruição da cidade. Durante este tumulto, Ló tentou acalmar a situação de uma maneira controversa, oferecendo suas filhas aos homens da cidade, refletindo sua fraqueza e os efeitos nocivos da cidade sobre ele. Neste momento, a Bíblia mergulha na corajosa intercessão de Abraão perante o Senhor, revelando uma busca genuína por compreensão na justiça divina. Ciente da iminente destruição de Sodoma, Abraão ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Este diálogo audacioso ressoa com a exortação em Tiago 5, verso 16, enfatizando que a oração de uma pessoa justa pode ter efeitos poderosos. A narrativa continua com a negociação ousada entre Abraão e Deus, na qual Abraão questiona a possibilidade de poupar a cidade por causa dos justos. O Salmos 86, verso 15, expressa este contexto ao afirmar: "Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento para a ira, abundante em amor e fidelidade." Esta declaração destaca a disposição de Deus em ouvir os apelos de seus servos e sua prontidão para agir com compaixão em resposta a intercessões fervorosas. A história revela não apenas a compaixão divina, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, a Bíblia relata um evento significativo antes da destruição de Sodoma. Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Este resgate ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, eles afligiram os homens com cegueira. Os anjos, então, ordenaram a Ló que levasse sua família para fora da cidade condenada. Ló hesitou, exigindo que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Durante a fuga, a família foi advertida para não olhar para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu a esta ordem e foi transformada em uma coluna de sal. Essa transformação dramática serve como representação das consequências quando desconsideramos a orientação divina.
A esposa de Ló, transformada em uma coluna de sal, ilustra de forma marcante as consequências morais das escolhas. Ló, embora poupado da destruição iminente, não está isento das consequências morais de suas decisões. Sua escolha de morar perto de Sodoma expôs sua família a um ambiente corrosivo, revelando sua luta para manter a integridade moral em meio à corrupção circundante. Essa luta de Ló ressoa com os desafios contemporâneos enfrentados por cristãos em sociedades permeadas por valores opostos aos ensinamentos bíblicos. Após deixar Sodoma, Ló e suas duas filhas buscaram refúgio em uma pequena cidade. Temendo por suas vidas, refugiaram-se em uma caverna em uma região montanhosa, demonstrando hesitação em confiar plenamente no plano de Deus. Uma atitude em contraste com a confiança inabalável demonstrada por Abraão durante sua jornada. Mesmo diante de incertezas e desafios, a escolha de Ló de refugiar-se em uma caverna representa, de certa forma, a tendência humana de buscar isolamento diante da adversidade. A caverna simboliza não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. Isso levanta a questão de como as experiências traumáticas podem afetar a capacidade de uma pessoa de se engajar plenamente na vida e nos relacionamentos. Foi neste lugar que ocorreu um terrível evento, causando temor pela segurança das filhas de Ló. Preocupadas em preservar a linhagem da família, sentindo-se isoladas e sem perspectivas de encontrar maridos, as filhas de Ló elaboraram um plano. Em determinado momento, elas embriagaram seu pai e, movidas pela falta de compreensão das normas morais e éticas, cada uma se deitou com Ló em noites sucessivas, buscando gerar descendentes dessa união incestuosa. Dessa união nasceram Moabe e Ben-Ami, dando origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente. Esses povos causaram diversos problemas para os israelitas ao longo da história bíblica. A narrativa sobre Ló na Bíblia continua, destacando seu relacionamento complexo e controverso com suas filhas após os eventos em Sodoma. No entanto, após esse ponto, a história de Ló permanece sem mais detalhes. É incerto se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias na caverna, nas montanhas onde ocorreram os eventos com suas filhas. É importante notar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua segunda epístola, especificamente nos versículos 6, 7 e 8 do capítulo 2. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá a ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 2 Pedro 2, versos do 6 ao 8. Esse trecho é outra referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus também menciona Ló no Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, relembrando a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló. Essa narrativa serve como um lembrete para os tempos finais, enfatizando a importância da prontidão e obediência a Deus. A conta bíblica mostra que Ló teve a oportunidade de aprender com Abraão, reconhecido como o pai da fé. No entanto, ao contrário de seu tio, Ló não seguiu o caminho da fé, optando por ser guiado por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal resultou em aflições significativas e deixou marcas profundas em sua família. A história de Ló serve como exemplo das consequências de escolhas baseadas mais em visões pessoais do que na fé e orientação divina. Há lições valiosas para a vida cristã contemporânea que emergem dessa narrativa. A história de Sodoma e Gomorra sublinha a importância de tomar decisões éticas, mesmo diante de pressões culturais adversas.
Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes a não se conformarem com os padrões do mundo, mas a serem renovados pela transformação da mente, conforme mencionado em Romanos 12, verso 2. Esse trecho destaca a necessidade dos cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. Vimos nessa jornada pela vida de Ló um relato repleto de escolhas e consequências, marcado pela complexidade das decisões humanas frente aos desígnios divinos. A história de Ló, embora cercada por controvérsias e tragédias, serve como um espelho para nossa própria existência, refletindo as constantes batalhas entre as tentações terrenas e a busca pela retidão espiritual. Neste contexto, somos convidados a refletir sobre a importância da fé e da obediência em tempos de crise e tentação. Ló, apesar de suas falhas, nos lembra da fragilidade humana e da necessidade imperativa de permanecer vigilantes e firmes em nossos princípios morais e espirituais. Que este estudo inspire você a cultivar uma vida pautada na fé e na busca incessante pela justiça e misericórdia divinas, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Não esqueçamos que em cada escolha ecoam as promessas de um futuro forjado pela nossa capacidade de ouvir e seguir os caminhos traçados pelo Altíssimo. Hoje, se você sentiu a presença de Deus ao assistir ao vídeo e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.